Rebecca. Não, espera! Aloha, Ohana! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos ver aí a nossa análise, resenha de Lilo & Stitch Live Action de 2025. Hoje vamos falar de live action bom, Lilo & Stitch, que saiu essa semana passada, né, no cinema, e chegou aí com força, quebrando recordes de bilheteria, pelo menos em live action, no seu primeiro final de semana. Então vamos conferir a nossa resenha, bater um papo e analisar esse filme como um todo. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Simbora! E caso saia algum barulho aí de batida no fundo, algo do tipo, é por conta da obra que tá tendo aqui em casa. E bom, então do que se trata esse live action de Lilo & Stitch? Basicamente, né, é uma releitura para o live action da animação de 2002 Lilo & Stitch, que traz aí a história, como o nome já diz, de Lilo e Stitch. Mas também temos aí uma personagem que até que enfim teve um certo reconhecimento, né, dentro desse filme aqui, que é a Nani, a irmã mais velha de Lilo, que está tentando cuidar dela após aí algumas circunstâncias da vida, né, que acabaram levando ela a ter que cuidar da sua família, né, da sua irmã mais nova. E com isso então se desenrola a trama, onde Nani tem que cuidar da Lilo após os seus pais, né, terem falecido. Mas não é uma tarefa tão fácil assim, até mesmo porque até aquele momento os pais de Nani, né, haviam cuidado dela até, né, basicamente ela ser quase aí uma adolescente antes de ter a Lilo, por exemplo. Então a diferença de idade é bem grande, mas ela não precisou, né, ter que cuidar realmente da Lilo até aquele momento. Então ela está fazendo 18 anos cuidando de uma criança de 6, ou seja, duas, né, crianças praticamente aí tendo que se adaptar e viver, sendo irmãs, né, vivendo sozinhas basicamente. O filme então traz aí alguns aspectos dramáticos desde a sua animação, onde vamos ver aí algumas perspectivas um pouco diferentes. Quando você vê, quando criança, você tem uma percepção do filme. Quando você vê um pouco mais adulto, talvez essa percepção mude. O filme então traz esses aspectos dentro da sua narrativa, então é um drama ali misturado com comédia e um filme um pouco mais leve para toda a família. E aí quando eles, né, entregam isso, realmente tem ali o drama, mas ainda assim tem as partes divertidas, é uma vibe boa. E o filme acaba entregando algo interessante. Essa é a trama então de Lilo & Stitch, que claro, né, teve ali os seus momentos no começo dos anos 2000, né, com 2 ou 3 filmes, se eu não me engano é 3 filmes, um foi direto para home video, teve série animada, enfim, teve várias coisas interessantes aí, e foi aí uma das coisas que eu e meus irmãos acompanhamos por um tempo aí na nossa infância basicamente. Então, além de tudo, tem aí um apelo emocional, eu diria, né, para minha família. Mas enfim, vamos agora para a avaliação, uma resenha, uma análise de fato sobre o próprio live action que veio agora em 2025, trazendo a mesma história, né, do original de 2002 em algumas cenas 1 para 1, que claramente, né, ficaram insanas, pelo menos o que a gente tinha visto no trailer. O que se repetiu no filme, nessas cenas 1 para 1, o que nos deixou bem animados, né, pelo menos ali no começo já do filme. O que me incomodou um pouco no começo é que foi um pouco corrido e algumas discussões ou algumas referências que compõem a própria história e a vivência da própria Lilo acabaram tendo um contexto mais para os fãs da animação original e não foram tão abordadas assim dentro da trama do live action. E o começo em alguns momentos ficou um pouco mais corrido, né? Ao som de uma música bem interessante, bem legal, mas não é algo que vai te incomodar tanto, apesar de passar bem rápido ali a introdução, né? É algo que talvez demore um pouco mais, ou que é uma roupagem um pouco diferente na animação,
Mas enfim, isso acabou me incomodando um pouco porque tá meio acelerada a parada. Outra coisa que foi algo interessante é como eles transportaram, né, essa adaptação em live action. Porque muita gente fala, porque live action são ruins, tem que ser 1 para 1, como foi, por exemplo, a Bela e a Fera, que muita gente gostou. Não, tem que ser uma adaptação mesmo, né, pegar a mesma história, mas contar do seu próprio jeito, algo como foi Aladdin. Eu acho que as duas coisas são bem-vindas, desde que você faça direito. Então o filme traz todos esses aspectos. Tem algumas cenas 1 para 1, mas também tem, né, as cenas próprias do filme, porque ele tem que ter a sua própria identidade também. E esse filme tem. Eu fico grato em falar isso. Graças a Deus eles não estragaram Lilo e Stitch. Algumas coisas envolvendo o próprio visual e as características, né, dos alienígenas, porque, né, são ETs que vêm para a Terra, mas eles respeitaram a lore e também, né, respeitaram a sua inteligência. Em alguns momentos você, claro, tem que tirar um pouco da descrença, né, mas enfim, principalmente envolvendo os próprios alienígenas, que tem ali alguns papéis específicos, eu diria. Mas se você fosse ver, por exemplo, para a vida real mesmo, ia ficar meio estranho. Mas dentro do filme não é algo que te incomode tanto, apenas gera aquela estranheza de tipo, eu acho que isso não aconteceria. Mas enfim, o filme então aborda a questão dos aliens de uma forma um pouco diferente, mudando o jeito que eles foram introduzidos dentro da trama. Temos Jumba e Pickley bem, né, caracterizados e, claro, meio que fiéis mesmo às animações, mas uma característica um pouco diferente que eu gostei foi como eles trataram esses alienígenas, né? O próprio Jumba é algo um pouco mais voltado para um animal com pelos e coisas do tipo, né? Uma característica um pouco diferente do próprio Pickley, que é algo um pouco mais pegajoso, sabe? Uma pele diferente, tem uma vibe um pouco diferente, que muda de acordo com os alienígenas que vão aparecendo no filme, né? Porque cada alienígena tem ali as suas próprias características e eles colocaram, né, de uma forma que não ficou esquisito e que, claro, tem uma distância entre eles, mas ao mesmo tempo é bem legal. Mas nessa questão dos alienígenas, eu acho que o Jumba acabou me incomodando, porque eles alteraram um pouco, né, essa parte para tentar encaixar dentro do filme. Mas por quê? Bom, eu vou falar isso na parte com spoilers, porque seria um pequeno spoiler aí se eu falar assim abertamente. Então calma lá que a gente já fala sobre isso, né? Mas enfim, a caracterização e o design dos ETs, do próprio Stitch, né, com o próprio ambiente ou a interação com os humanos é bem legal. Fora que tem mais cenas de interações com os humanos aqui dentro do filme que mostram, né, como eles estavam realmente confiantes, né, nessa adaptação. Porque algumas cenas da animação lá de 2002 eram um pouco vazias, né? Principalmente por conta da limitação da época, talvez, né? De desenhar um por um dos humanos ou coisa do tipo. Aqui o filme está mais recheado de coisas, né? Tem mais pessoas na tela, tem mais pessoas interagindo com os personagens principais, e isso acabou me agradando também, né? Esse aspecto, né, que, claro, é mais vida real. E eles vão muito mais para essa questão realista mesmo, com um drama um pouco mais trabalhado, principalmente entre as irmãs e pelo período e a questão que elas estão passando, né? Então tem todos esses aspectos que entregam dentro da trama e amarram, né, de uma forma interessante, que não vão deixar aí esquisitos, e teve algumas alterações que acabaram alterando um pouco o final do filme, mas nada que te incomode, beleza? É algo bem tranquilo, dando até mesmo um gancho para uma sequência, beleza? Então, o roteiro sabe trabalhar de forma interessante, ao mesmo tempo que é o mesmo roteiro, né, da animação. Então, em certos momentos é mais bobo, em certos momentos ele acaba te entregando algo mais interessante, principalmente envolvendo a Nani e, claro, o drama do filme. Porque, né, um adolescente que acabou de sair da adolescência e jovem adulto, com 18 anos, tendo a responsabilidade de uma casa, eu digo na questão financeira, emocional e coisas do tipo. Ver essa questão sendo mais trabalhada dentro do filme me agradou mais, sabe? Principalmente pela época em que a gente assistiu o filme, né? Lá em 2002, agora em 2025, são 23 anos de diferença, né? Eu talvez tenha envelhecido um pouquinho mais nesse tempo. Mas enfim, o filme acaba agradando sim. Então vamos entrar no momento de spoilers. O filme tem ali alguns momentos, como eu disse,
né, que acabam entregando uma questão mais dramática, mas o que me chama mais atenção é no próprio Jumba, beleza? Foi o personagem que mais me incomodou. Por quê? Na animação original de 2002, ele é um cientista louco, mas ao mesmo tempo ele tem um senso de humor, eu diria, um pouco perverso. Mas ainda assim ele faz piadas, é um cara meio que extrovertido na questão de piadocas e coisas do tipo, ao mesmo tempo que é um gênio, um louco realmente. Aqui eles foram para um caminho um pouco diferente, porque o Jumba do live action acabou meio que agregando parte do que seria o personagem Gantu, que seria uma espécie, sei lá, de baleia intergaláctica. Eu não sei qual que é a espécie dele, mas parte do papel do Gantu foi para o Jumba, o que acabou, na minha opinião, mudando muito o personagem. Ele é ainda muito inteligente, ele é claro, o criador, né, da experiência 626, o Stitch, ele é um cientista louco, mas ele não é tão sarcástico ou tão sarrista, né, como eu falaria, quanto na animação original. Então isso acabou me incomodando um pouco, porque tirou um pouco da essência do próprio personagem. Então ele é claro, um cientista louco, só que ele vai um pouco mais na parte da crueldade ou do sadismo mesmo, que, claro, tem no Jumba da animação, mas não é tão exposta assim quanto é nesse filme. Aqui fica bem mais sério, né, essa questão envolvendo o Jumba, talvez porque ele tenha adquirido algumas partes, né, que era do próprio Gantu. Gantu, como eu disse, foi tirado do filme, então não vamos ver a baleia vinda do universo, o que não faz tanta falta, mas seria interessante ver. Eles falam que não caberia tão bem assim no live action, que é a minha opinião também, beleza? Algumas coisas aí talvez eles teriam mesmo que adaptar para um live action, que não funcionariam tão bem, envolvendo claramente os alienígenas. Algumas cenas você já fica meio com aquele negócio, não sei se aconteceria, imagina uma baleia gigante andando por aí. É mais ou menos essa pegada. Aqui eles também têm uma solução até que engenhosa e criativa sobre... criativa nem tanto, né? Mas enfim, de como resolver o disfarce do Jumba e do Piccolo, que no caso do original, eles se disfarçam ali usando apenas roupas. O que, na minha opinião, acabou se encaixando melhor no live action, porque eles têm um dispositivo, né? Uma tecnologia que faz com que eles se disfarcem, se transformando na espécie que eles estão querendo, né, se camuflar. O que me incomodou é que eles tinham que tocar os humanos que eles queriam se transformar. E aí, na minha opinião, ficou meio estranho essa parte aí, né? Porque só não o scanner ou algo do tipo, né? Se já tá indo para esse lado. Então isso acabou, né, me incomodando um pouco em questão do personagem Jumba e o jeito que eles se transformam. A parte em que se transformam, isso aí passa batido, você acaba esquecendo e deixa isso para lá, né? Você só quer apreciar o filme. Falando nisso, os atores humanos, né, que interpretam aí o Jumba e o Piccolo, são bem interessantes. O outro eu não lembro o nome dele, que ele fez lá o príncipe, né, que estava concorrendo com o Aladdin, né, no live action do Aladdin. O príncipe Henry, o príncipe alguma coisa lá, que é aquele cara meio genérico, estranhão lá. E aqui ele está bem no papel também, eu gostei, né, como o Piccolo. E o Jumba, eles chamaram o Zeke Galifianakis, que é o Alan de Se Beber Não Case, né? O ator é muito bom e entregou realmente algo interessante como Jumba. O que eles acabaram acertando na escolha do elenco, mas na minha opinião acabaram errando um pouco a mão na questão da personalidade do próprio personagem, fugindo um pouco do que era original, porque eles fizeram meio que essa fusão aí com o Gantu, mas ao mesmo tempo o ator acaba sendo carismático e isso é bem interessante, né? Eles acertaram no elenco, mas talvez tenham errado na personalidade. Pelo menos é a minha opinião, né? E bom, o filme acaba entregando várias cenas interessantes, essas que eu mencionei. Tem pontos e baixos, claro, não é um filme brilhante, mas pelos últimos live action acaba, sabe, sendo muito bom. Então, o filme te entrega uma experiência interessante e uma experiência de sofá, talvez, né? Bem bacaninha aí. Para quem gosta aí das animações e, claro, da série também, que teve também no canal do Disney, é bem legal ver aí uma nova abordagem, né? Um refresco para a franquia que há muito tempo não vê, né, um título novo. E aqui deixamos um gancho para... E aqui eles deixaram um gancho para uma sequência.
onde tivemos aí algumas alterações, né, pro final do filme, envolvendo o próprio Cobra Bubbles, né, e os alienígenas, que deixam o Stitch na Terra, assim como no original, mas tem algumas alterações na parte da adoção, na parte em que o Jumba vai acabar, né, preso novamente e talvez ele volte numa sequência. Então teve algumas alterações de como acontece o final, mas nada tão gritante assim que vai te incomodar, né, para você comparar talvez com o original. O filme faz muitas referências, o cara do sorvete tá aí, as cenas quase 1 para 1 praticamente, né, do original, personagens que retornam, então tem aí o seu charme, mas ainda assim mantém, né, a essência, fazendo também referências ao original, assim como um bom filme faria, né? A cena, por exemplo, da Lily levando um sanduíche de de amendoim, né, pro peixe, é bem legal. Traz uma questão um pouco diferente, né? Como eu disse, o filme inteiro é um pouco mais dramático, né, também nessa questão. E bom, para a nota do filme então, para mim, né, claro, na minha opinião, o filme acaba entregando algo bem interessante. O filme é um respiro nesses live actions esquisitos que estamos tendo ultimamente, e o que me dava um pouco de medo, tanto na questão de, sei lá, lacrola talvez, né, colocando ali temas que tem que ter em pautas, ou até mesmo por conta dos visuais dos alienígenas, mas eles mantiveram a cabeça, né, no lugar e respeitaram a obra original acima de tudo, trazendo também uma boa obra. Para mim, Lilo e Stitch, sem aí o peso emocional, seria uma nota 7, beleza? É um filme bem legal, todo mundo vai gostar e isso está se refletindo nas bilheterias. Com o peso emocional, eu daria uma nota 8, beleza? Então fica aí essa questão desse filme. É bem bonito, bem interessante, como eles amarram a história, mais dramático, respeita as personagens, principalmente o drama da Nani, né? Que muitos falam que ela era chata. Pô, você não entendeu o outro lado? Que ela estava tentando criar a irmã dela? Então, é mais ou menos para essa parte, né, que o filme acaba entregando mais, um pouco mais dramático em várias questões. O filme te respeita por não querer encher linguiça, ter um tempo bem generoso ali de 1h30, o que também não precisaria ter aí 2 horas, por exemplo. O filme respeitoso, né, não vai ficar te enchendo linguiça ali. Ele vai nas questões que precisa fazer, coloca as referências que precisa e não acrescenta tantas coisas esquisitas aí como o outro. O filme também brilha na parte da interação com os personagens humanos, e uma cena que me agradou bastante é a cena do casamento no começo do filme aí, beleza? Eu gostei. Foi uma boa cena aí pro live action. E bom, então essa foi a nossa resenha, análise, né? Comentários sobre o filme Lilo e Stitch live action de 2025. Espero que vocês tenham gostado. Se você concorda comigo ou discorda de mim, deixa aí nos comentários e, claro, deixa aquele likezão. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo aí pra gente e, claro, que eu não posso ir embora antes de recomendar outras coisas aqui do canal pra você. Então aqui vai estar a nossa playlist de resenhas e live actions. Tranquilo? Então vou ficando por aqui. Um abraço e